fotinho aqui. Quer que eu ponha para a senhora? Eu quero. Gente, hoje eu vou conversar com vocês. Não é nem palestra, é uma conversa. Porque depois eu vou parar um pouquinho para fazer a cirurgia. E quando eu puder, eu vou voltar novamente a essa casa. Então hoje eu vou contar para vocês. Isso, agora melhorou. Obrigadão. Eu vou contar para vocês, essa semana, eu estava pensando nos meus 83 anos, e eu pensei em tudo, na terra, sabe? Na beleza dos pássaros, dos macaquinhos nas árvores, a beleza que Deus criou para nós. Eu falei, puxa, eu tenho que estar agradecendo a Deus, porque você olha assim, numa paisagem, você vê grama, você vê água, você vê areia, você vê os bichos correndo, a noite escurece, a lua aparece, as estrelas aparecem, no outro dia clareia, ora sol, ora chuva, porque a chuva também é importante para abastecer a terra, para tirar os miasmas, né, que ficam na psicosfera. Eu estava pensando em tudo e eu falei, eu vou falar para o meu pessoal, para mim, vocês faz parte da minha vida, então eu chamo de meu pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou ler e em algumas vezes eu vou explicar alguma coisa, que é para a gente poder entender a beleza que é de estarmos aqui na Terra, sabe? Mesmo não tendo às vezes casa para morar, sendo uma casa de aluguel, mesmo sendo um arroz com feijão, e olha lá se tem carne, às vezes é um ovo mexido, uma banana, e olhe lá. Mas mesmo assim é bom, vale a pena. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu vou fazer uma cirurgia, espero em Deus. Eu sei que na minha parte espiritual eu estou de bem com Deus. O meu corpo é danado, pode ser que ele não esteja lá muito bem. Mas, então eu achei muito interessante eu falar da natureza e do ser humano. Então eu vou explicar para vocês o seguinte. A natureza canta em todas as direções do universo infinito. É tudo alegre o nosso planeta. Se tem alguma coisa triste ou feia, foi o ser humano que fez. Porque a criação de Deus é maravilhosa. A natureza é a orquestração, é o compasso do amor, essa energia divina desprendida do coração de Deus. Ele preparou, porque nós temos o mundo primitivo, esse é o segundo mundo, de expiações e provas. Depois nós temos outros, que é mais ou menos também de expiação, mas não é tão bravo como esse. Apesar que o primitivo era bem pior do que esse, né? E cada vez mais vai melhorando. E se nós estamos achando tudo lindo nesse mundo de expiações e provas, dependendo da hierarquia, da evolução espiritual, cada infinito, cada universo é um mais bonito do que o outro. Então vocês imaginem no mundo espiritual, aonde está o Espírito de Jesus, que de lá ele coordena até nós todos, né? Imagine como deve ser bonito, não é? Então eu coloquei no papel e quero passar para vocês. E a harmonia é a tônica do universo, a falar daquele que nos deu a vida. A harmonia é nós estarmos em harmonia, nós com nós mesmos, um respeitando o outro, um ajudando o outro, naquilo que for possível. E quando alguém está meio bravo, gritando, não faça igual, para não ficar igual. Faça diferente, fique quietinho, torça para ele parar, ou para ela parar de ficar tão agitada, tão nervosa. Porque conforme o nosso estado de vibração, de energia, se a gente está brava, nervosa, a gente está mandando para a psicosfera a energia da sombra, das trevas. E se a gente está de bem, nós estamos abastecendo tudo, o oxigênio do nosso universo, do nosso planeta. Então, e nós somos o alimento, e a terra é o alimento com que, com muito sorriso, Deus nos manda à noite a iluminar a nossa mãe terra com o brilho das estrelas. Veja bem, à noite, uma noite enluarada, a lua, as estrelas, né? Que coisa mais linda. Quem já parou para pensar o quanto é importante para nós esse planeta em que estamos estagiando, que é a nossa mãe terra? Quem já parou para pensar? A maior parte das pessoas
está pensando no problema que não conseguiu resolver, na briga, no desentendimento, ou se ganhou no jogo do bicho, está alegre. Então, nós temos que, na hora de dormir, relaxar, esquecer tudo que passou, pensar só em nós, porque enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo está se refazendo, a nossa saúde está melhorando, sabe? Então, é nisso que nós temos que pensar. E no outro dia, é um ressurgimento, é um novo dia, que daí nós vamos poder pensar naquilo que nós deixamos para trás. Mas é muito importante, quantas e quantas pessoas vêm aqui, eu não consigo dormir, eu tomo não sei quantos calmantes, mesmo assim eu acordo cedo, e eu faço barulho, eu levanto, estou nervoso. E tudo isso é desequilíbrio mental, é falta de espiritualidade, é falta de fé. E nós precisamos ter fé. Quanto mais você tiver fé, pensar tudo vai passar, a nossa história, Deus é que sabe. Então nós só temos que ir alimentando cada dia da melhor maneira possível. Que nem eu agora, eu sei que o meu espírito está de bem com Deus, mas eu não sei o meu corpo. Então, eu ofereço para Ele, seja o que Deus quiser. E aqui, essa casa maravilhosa que eu, junto com outras pessoas, ajudamos a fundar, eu estou bem também, porque eu sei que em cada departamento tem a pessoa certa para trabalhar, que já aprendeu, já estagiou, e eu estou tranquila, que essa casa vai continuar da melhor maneira possível, ou comigo ou sem eu, entendeu? Então é assim que nós temos que pensar na nossa vida, para a gente viver mais, porque nós podemos viver mais, como nós podemos até diminuir o nosso tempo aqui na Terra, depende da nossa teimosia, depende da nossa fé, depende da nossa ruindade, da nossa bondade, depende só de nós, nem do seu vizinho, nem do homem que dorme, ou da mulher que dorme com você, não depende, entendeu? Obrigado. Bom, então eu pergunto, quem parou para pensar o quanto é importante para nós o nosso planeta, né? E a doutrina, olha que coisa importante, minha gente, e a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, fez com que descobríssemos o mundo dos espíritos e os outros mundos do qual a Terra também é cópia, como cópia são todas as criações de Deus, pois vivemos em sociedade. Essa sociedade eu peço ajuda para o plano maior, o plano maior de lá vem aqui nos ajudar, vocês a mesma coisa, isso é viver em sociedade. Então é muito importante. E outra coisa, depois que chegamos nesse ponto de já a gente estar aqui na Terra, é que nós descobrimos e aprendemos a conhecer através de Kardec, tinha já muito antes, mas Kardec foi quem codificou, porque muito antes dele já sempre existiu a parte espiritual. Tanto é que Deus pediu a Jesus para que ele se sacrificasse para nos dar exemplo, porque Jesus sempre foi iluminado, maravilhoso, e ele se sacrificou para nos ensinar que aqui, para a gente evoluir em espírito, nós temos às vezes que sofrer, porque se você só tem tudo na mão do jeito que você quer, você nunca que você vai aprender alguma coisa. Então às vezes é preciso, através do sofrimento, da dor, a gente entender, reconhecer e se melhorar. É muito importante, sabe? E os outros mundos do qual a Terra também é cópia, como cópia são todas as criações de Deus, esses outros mundos, é como eu falei, quanto mais nós vamos evoluindo, porque a gente não sabe quantas vezes nós já voltamos na Terra, e nem quantas vezes mais nós vamos voltar na Terra, mas um dia nós vamos passar da crosta e vamos pertencer a um outro universo, a um outro infinito, entendeu? Até um dia, na 7ª esfera, a gente chegar a uma perfeição do jeito que Jesus, do jeito que Deus quer. Então ele nos dá a oportunidade através do trabalho, através dos acontecimentos, para a gente se melhorar, porque senão como que nós iríamos aprender, não é mesmo? E aqui tem mais, olha, e tanto nos outros mundos como aqui na Terra, vivemos sempre em busca da verdadeira fraternidade, que é a fraternidade ensinada e vivida por Jesus, que é por isso que ele veio aqui para nos ensinar, para nos ajudar. E tem pessoa que fala, você acredita em Deus? Eu não acredito. Você já viu Deus? Você não precisa ver Deus, você pode até não ver nunca, mas pode sentir aqui dentro de você.
E outra coisa, quanto mais usarmos o nosso pensamento de uma maneira positiva, quanto mais buscarmos nos melhorarmos e ajudar os nossos entes queridos a se melhorar, mais essa energia maravilhosa vai estar à nossa volta. Porque nós sempre eu falo isso, conforme eu olho para alguém, eu estou olhando com amor para passar energia boa. Agora, aquele que me olha com desdém ou sem amor, ele não me passa nada, ou então me passa até coisa ruim. Então eu gosto de abraçar, beijar as pessoas, olhar no olho, porque é uma troca de energia, entendeu? E isso é maravilhoso, isso é um alimento. E outra coisa, a importância de dormir à noite é porque é de noite, dormindo, que a gente se refaz. Porque você pode comer, mas se você não comer, mas você dormir, você já está melhor alimentado do que se você come e não dorme. O sono é muito, muito mais importante até do que o alimento. Agora, tem pessoas que comendo 3, 4 vezes, dependendo da mente, ela está ótima. E tem pessoas que têm que comer toda hora e um montante. Daí o que ela faz? Ela passa a se prejudicar, a prejudicar o corpo. Daí um corpo que poderia viver não sei quantos anos, acaba vivendo menos, por causa que vai forçando, entendeu? É que nem uma pessoa com um problema bravo na coluna, querer carregar peso, erguer, fazer força. Ah, Deus vai me ajudar. Não, Deus está te dando as orientações que você precisa para fazer certo, para fazer direito. Ele poderá te ajudar, sabe como? Volta na terra de novo, reencarna de novo até você aprender. Porque ele não judia ninguém, ele adora, ele ama todos os filhos. Mas ele quer ver todos em ordem para poder pertencer a um outro mundo. Precisamos sempre lembrar do quanto a Terra é importante para nós, pois é aqui na Terra, com todos os elementos que ela produz, que é formado o nosso corpo material, o nosso corpo físico. Já pensou que maravilha? Aqui, nesse planeta, porque lá no primitivo, nós vivemos no meio do mar, nós tínhamos o formato de peixe. Então, depois, aqui no segundo mundo, nós temos o nosso corpo físico. Uns melhores, outros piores, depende da história de cada um. Então, veja bem, aqui nesse planeta é que nós ganhamos o nosso corpo físico. Não é uma maravilha isso? Porque o que acontece com o corpo físico? O nosso espírito precisa de um veículo para poder ir aonde ele bem entender. Então, a minha mente, que é o meu espírito, fala, você vai agora em tal lugar. O meu corpo, vai em tal lugar. Então, veja como é bonito. O corpo, o espírito, o corpo, o perispírito e o corpo somático. Então, o espírito quer, o perispírito ajuda e o corpo executa. Mas o corpo executa o que o espírito quer. Então, se o espírito é danado, o corpo também vai ficar sofrendo. Se o espírito é bom, o corpo vai fazer coisas boas, porque o espírito está comandando ele para fazer coisas boas. E aqui no nosso planeta tem muita gente boa, mas tem 2, 3 vezes mais de pessoas ruins, pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas criminosas, pessoas que só querem o mal do outro, entendeu? Então nós precisamos, graças a essa doutrina, apesar que seja qual for, aonde estiver em nome de Deus falando e fazendo coisa boa, respeitando o próximo, é um lugar bom. Eu não vou dizer que a minha casa é a melhor, eu gosto dessa casa, ela é maravilhosa, mas deve ter outras casas tão boas quanto a nossa. Então nós não podemos falar, não, porque a minha, não, a nossa. E aonde nós temos fé e trabalhamos e respeitamos o indivíduo, a pessoa, lá está tudo certo, nós estamos no caminho certo. E aqui diz também, o porquê que nós devemos gostar muito do planeta Terra, porque é aqui que formamos o nosso corpo físico, porque é aqui na Terra o laboratório divino que nos dá a oportunidade de vida para o nosso crescimento espiritual, porque foi aqui, através das evoluções, das reencarnações, que nós estamos tendo conhecimento de toda a história de Deus, de Jesus, dos espíritos, das comunicações, sabe? Dos talentos, porque a gente nasce com a aquisição da palavra, do pensamento contínuo,
com o uso da razão e com o nosso livre-arbítrio. Então, aquele que já está numa determinada seita ou numa determinada religião, que se fala de Deus, que se fala de Jesus, que se fala de respeito, lá tá bom, está no lugar certo. Agora tem mais uma coisa, tem pessoas que ainda não estão em condições de estar aqui, numa casa como essa. Então tem lá aqui banda, umbanda, não sei lá de quantas bandas, então até um dia conseguir usar só a mente e chegar numa casa como essa e como muitas outras iguais a essa. Tudo é hierarquicamente, entendeu? Tudo. E todos nós nascemos com mediunidade, mas não são todos que têm mediunidade de incorporação. Mas tem mediunidade de inspiração, de percepção, de evidência, de tudo. Agora, aquele grande costureiro tem uma mediunidade de um artista, de um costureiro. Aquele grande pianista, a mediunidade dele é de ser um grande concertista, um grande pianista. A mediunidade não é só dentro de uma doutrina espírita e nem só de receber espírito. As mediunidades estão todas junto com nós. Então, são os talentos que a gente já aprendeu em outras vidas e está trazendo aqui. Um vai ajudando o outro até... Isso é sociedade. Tanto é sociedade nós com todos os outros, até com os outros países que estão dentro do planeta Terra, como também no mundo espiritual. Tem pessoa que não sai daqui, tem pessoa que já consegue receber espírito de um outro plano, tem outras pessoas que recebem espírito melhor ainda, entendeu? Agora, o que não acontece, e quando acontece é fajuto, é que nem uma pessoa falou para mim, você sabe que eu estava dirigindo, de repente eu olhei e Jesus estava sentado perto de mim. Isso é impossível, por mais anjo que seja, não é bem assim, sabe? Apesar que eu vi muito, eu conheci, vi muita coisa boa no Chico Xavier, mas nunca vi o Chico Xavier falar, olha, eu estou junto com Jesus, nós dois estamos juntos. Ele estava sendo ajudado de uma maneira, com a mediunidade dele, mas tem pessoas que exageram, tem pessoas que é ela própria, mas ela teve uma inspiração, ela acha que foi o mentor dela. Quantas vezes o nosso anjo da guarda quer falar com a gente, fala com a gente, não é que quer, fala, e a gente não escuta, de tão nervoso que nós estamos, de tão nervosa que nós estamos. Então, aqui, minha gente, é ter fé, é ter respeito, é buscar conhecimento, é dar a mão para o outro. Se você tem um pedaço de pão, dá metade para alguém que está com fome, está pedindo. Eu ganho despesa, eu distribuo para quem eu sei que precisa, e até na minha casa, se ainda tem alguma coisinha, alguém pede, eu dou. Porque nós não estamos fazendo favor, nós estamos ajudando o nosso pai a ajudar os filhos dele, que por alguma coisa fracassou, ou ficou doente, ou bebeu, ou se drogou, e acabou ficando numa situação difícil, por alguma razão, porque ele não quer ver ninguém numa situação assim. Então nós devemos ajudar. Sempre, sempre ajudar. E se não pode, tudo bem, não pode, mas que Deus te ajude. Se eu não tenho o que te dar, que a outra casa tenha e te dê. Sempre fazer um pensamento positivo para a gente ficar bem. E aqui diz também, o nosso organismo, que é o nosso corpo físico, o nosso organismo humano, faz parte da terra. Nós somos natureza. Vocês vão ver? Ó, pega uma semente de uma árvore, coloca lá, ela é adubada, a terra ajuda, o ar, o sol, a chuva, de repente ela cresce maravilhosa e dá os frutos. A mesma coisa o casal com o amor que tem, com a vontade de fazer a cocriação funcionar, daí a pouco vem o bebezinho, é o nosso corpo que também foi feito aqui. E depois de tudo isso, ainda ganhamos o conhecimento do que é a espiritualidade, do que é e que jeito que Jesus pôde se mostrar para nós. Tudo isso é maravilhoso. E ela, a terra, com suas funções digestivas, para com o corpo que serve ao espírito, em sua trajetória evolutiva, tudo aqui dentro da terra. A terra, esse planeta maravilhoso, se alimenta por processos que, por certo, muitos ainda desconhecem. Muitas pessoas ainda não pensou, por que eu estou aqui? Quem eu sou? O que eu posso fazer? O que a terra
está de maravilhoso me oferecendo? Ela está oferecendo um dia após o outro, uma noite enluarada, uma noite de chuva, uma noite de frio, uma noite de calor, os pássaros cantando, fazendo aquele barulhinho, é o canto da natureza. É maravilhoso isso. E olha como Deus caprichou, uma zebra grande, pescoção, bonita, rajada, daí a pouco um bichinho se rastejando. Quer dizer, tem tudo que a gente possa imaginar, só que muito ser humano não para pensar, não para lembrar do que ele já conseguiu ver e aprender nesse nosso planeta. Então é importante a gente lembrar, não é? Então aqui diz também, e o abrigo em que ora estagiamos nós aqui na Terra, se encontra ligado a todas as outras moradas. Então nós nos comunicamos com outras moradas, o de baixo com nós, nós com o de cima. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos subindo de degrau de evolução espiritual. E quanto mais evoluído, mais lindo é tudo. Tudo é maravilhoso. E aqui diz também, e as forças espirituais nos unem uns aos outros dentro da dimensão que Deus conserva. Veja bem, aqui estamos nós, na Rússia, tem aquele homem ruim lá que está brigando. Na Ucrânia, outro lá querendo se defender, nem sei quem está, de que jeito está. Na Itália, então em cada lugar, e Deus está em todos, mandando o sol, mandando a chuva, mandando a luz, mandando a doutrina, em tudo quanto é dimensão. E nada se perde na criação de Deus. Os homens até já têm conhecimento disso, que na lei de Deus nada se desarmoniza. Tudo que foi criado por Deus não desarmoniza. As casas, quando o barranco despenca e mata um monte de gente, foi o homem, ou foi morar lá porque era mais barato, ou era de graça, ou outro vendeu aquele pedaço para ganhar dinheiro, porque Deus não faz isso. Então, o que é de Deus, o que é criação de Deus, não se desarmoniza nunca. O que está em desarmonia fomos os homens, fomos nós. Não sei quantas vidas nós já tivemos aqui na Terra. Então, nós temos que pensar nisso antes de fazer qualquer coisa. Porque nada existe para ser consertado na estrutura universal. E quando achamos algo fora do lugar, esse algo são nossas imperfeições. E isso acontece porque nossos pensamentos ainda não atingiram o pensamento maior, em função universal de alimentar todas as pessoas. Nós temos que pensar, eu tenho, o outro não tem, eu vou ajudar aquele que não tem. E não pensar só, primeiro para mim, depois para mim, depois para mim. Os outros, não sei, não tenho nada a ver com isso. Não. É por isso que nós temos que orar muito para os grandes mestres, quem cuida do planeta. Vamos falar do Brasil, dos governadores, dos ministros. Nós temos que rezar para eles terem juízo e pensar no povo. Porque tudo que eles fizerem de errado, vai voltar para eles de errado. E tudo que o povo está sofrendo, por mais honesto, direito, respeitador que seja, um dia ele vai ter a compensação dele. Assim como nós também. Nós vamos só ganhar louros de Deus se a gente procurar ser uma pessoa melhor. E também tem mais aqui, olha. Eu digo isso porque a árvore não absorve da natureza, da atmosfera, dos raios solares e da terra, que é a sua mãe, a mãe da árvore, mais do que ela precisa. Ela não junta celeiros, não compra e não vende, não desperdiça os valores eternos. E assim são os animais, os pássaros. Eles confiam na natureza, o que não acontece com quase todas as pessoas. As pessoas querem ter lucro em tudo, querem ganhar em tudo, querem ser melhor que tudo. Bom, veja bem, e entre os animais e nós é que temos o raciocínio, nós é que temos um cérebro para trabalhar direito, pensar direito. E nós vemos no cachorro, por exemplo, que eu vejo na televisão, cachorros que empurram a cadeira do dono que é cadeirante. E ele sabe parar quando ele vê o farol, né? Vocês já viram na televisão? Eu já vi isso. Nós vemos cachorro
que ele sabe quando o dono chega, quando o dono vai embora. Quando ele fica nervoso, ele quer mostrar, ele estraga alguma coisinha para mostrar que ele não está legal. Mas, do contrário, ele é inteligentíssimo. E fora outros animais, não dá para ficar falando muito tempo. Mas veja bem, e nós muitas vezes sabemos que tal pessoa está precisando de uma conversa, de uma palavra amiga, e a gente, deixa para lá. Se ela precisar, ela que venha me procurar. Não, nós devemos, se não pudermos ir lá, vamos vibrar para ela. Amor, calma, saúde, sabe? Porque assim como nós fazemos vibração de amor para fora do Brasil, imagine nós pensando no Joaquim, na Márcia, a nossa vibração de amor chega para eles, entendeu? Então nós precisamos ter condição de ter um pensamento positivo bom e forte, e é só através da fé e do conhecimento, senão não dá para ter. Bom, deixa eu ver aqui onde eu parei. A nossa meta agora é mudar, e mudar com urgência, da maneira que o Evangelho nos ensina. Se sofremos, não culpemos ninguém. Precisamos buscar a cura, o alívio com o remédio certo. É através da nossa fé, através do nosso desenvolvimento de conhecimento espiritual. Então nós precisamos nos harmonizar com nossa mente e com a nossa mente divina, e com a mente divina também, para que a luz chegue em nosso coração e na nossa consciência. Então, meus amigos, meus queridos, meus irmãos, façamos de nossa vida uma canção. Qual a natureza para que a felicidade chegue e fique conosco? Era isso que eu queria falar para vocês, que a gente possa, na hora que a gente quiser relaxar, eu sempre falo para as pessoas fazerem relaxamento, podem vir subindo. Eu sempre falo para fazer relaxamento. Tem no celular palestras espíritas, que é bom ouvir, relaxamento com Fábio Lima, que é para a gente relaxar o corpo e dormir. Nós temos que procurar tudo o que é possível para a gente se melhorar, para o nosso metabolismo trabalhar normal, para que a nossa saúde volte ao normal. É normal também ter um ou outro problema, para isso estamos aqui, que é para nossa evolução espiritual. Mas tem muita coisinha que nós temos por nossa imprudência, por nossa imperfeição. Então, que Deus nos abençoe. Eu acredito que agora, enquanto eu não for operado, eu não vou mais falar,